Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Simões, do canal Sobre Jesus, e hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida, que está lá em Mateus, no capítulo 4. Estava lendo o livro de Mateus, me deparei novamente com esse texto bastante conhecido que fala da tentação de Jesus, e eu vou ler ele aqui pra gente aqui rapidinho, do 1 até o 11. Fala assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse texto está lá também em Marcos 1, 12 e 13, e também está lá em Lucas 4, do 1 ao 13, para quem quiser dar uma complementada em tudo. E eu separei alguns pontos aqui, porque hoje eu quero falar sobre o nosso exemplo, nosso grande exemplo, que é Jesus. Jesus foi aquele que veio para nos mostrar aquilo que a gente tem que fazer. E eu extraí desse texto algumas coisas que mostram o que Jesus fazia. E mostra como ele se livrou, né? Porque aqui fala que então o diabo deixou. E então, para separar tudo isso, primeiramente o que eu trouxe pra gente é que Jesus era humilde. Se você for analisar um pouquinho antes aqui do nosso texto também, lá em Mateus 3, no versículo 13, Jesus ele vai para ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por João Batista. E João Batista até nega e tudo mais, mas Jesus fala: não, isso aí tem que ser feito. E ele é batizado por João Batista, então isso mostra uma humildade. E no nosso texto aqui a gente vê que ele é levado pelo Espírito para o deserto e para ser tentado. Então ele deixa ser conduzido pelo Espírito. E outra coisa interessante também de Jesus, para complementar essa dele ser levado pelo Espírito, é que lá em Lucas 2, Lucas 2, do versículo 51, fala assim, ó: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Aqui mostra quando Jesus era criança, e mostra que, mesmo ele já sabendo que era filho de Deus e para que ele tinha vindo, mesmo assim ele era sujeito aos seus pais. Então a gente vê nessas três passagens que Jesus foi batizado por João, Jesus deixa ser guiado pelo Espírito, e Jesus era sujeito aos seus pais. Isso mostra a humildade que Jesus tinha. Ele não era soberbo, ele sabia para que ele veio, ele sabia completamente o que ele tinha que fazer. Porém, ele respeitava todas as regras, ele respeitava tudo aquilo que ele deveria respeitar. E mesmo sendo Jesus. E muitas vezes nós não respeitamos como Jesus respeitou, nós não somos humildes como Jesus foi humilde, e muitas vezes nós somos soberbos, e nem Jesus foi soberbo. E a segunda coisa que eu separei desse texto é que Jesus fortalecia o seu espírito. A gente vê aqui um pouquinho mais para frente que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus jejuava. Para que jejuar? Para enfraquecer a sua carne, aumentar a força do seu espírito. E isso Jesus fazia. Jesus jejuava. E Jesus não só jejuava, como diz aqui no nosso texto, mas ele também orava. E quem quiser acompanhar algumas orações de Jesus, a gente tem exemplos lá em Marcos 1,35, em Lucas 6,12, em Lucas 5,16, só alguns exemplos, e que mostram que Jesus orava. Ele se retirava, ele ia ao monte, ele orava de madrugada, ele acordava cedo para orar. Em tudo isso Jesus orava. Jesus orava o tempo todo. E tudo isso para fortalecer o seu espírito.
E fora o que Jesus nos mostra aqui, a gente tem muitas outras formas também de fortalecer o nosso espírito. A gente tem o louvor, quem não sabe louvar, quem não sabe cantar, tem dança, tem a oração no espírito, que quem quiser saber mais, o início, você vai lá em Efésios 6,18, pode dar um início nesse estudo de oração no espírito, a oração que você faz no seu próprio interior, do seu coração, que você pode orar o tempo todo nessa oração. Então Jesus nos dá muitas ferramentas para que a gente fortaleça o nosso espírito através de muitas coisas: jejum, oração, louvor, oração no espírito, entre várias outras coisas. E então que a gente siga o exemplo de Jesus, que ele enfraquecia a carne e não deixava a carne comandar o corpo dele, mas sim o seu espírito. E a terceira coisa que eu separei aqui pra gente é que Jesus conhecia as Escrituras. A gente vê tanto lá em Marcos 4, que é o nosso texto principal, tanto no versículo 4, quanto no versículo 7, quanto no versículo 11, que Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Ele conhecia as palavras que Deus tinha deixado no decorrer da história. Ele conhecia tudo. E a gente observa que todas as palavras que Jesus fala para o inimigo são da Escritura. Todas as 3 vezes que ele fala com o diabo aqui, ele cita trechos das Escrituras. Então Jesus ele conhecia muito bem. Inclusive desde os 12 anos, lá em Lucas 2, 46 e 47, mostra que Jesus desde os 12 anos já conhecia a Escritura. Fala assim, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então a gente vê que Jesus era uma pessoa sábia e que ele sabia da palavra, ele sabia das Escrituras. E é dessa forma que ele responde sabiamente o inimigo. Mesmo quando o inimigo rebate ele com a palavra, ele vem com outro trecho mostrando que o inimigo estava errado e que queria levar ele para um engano. Então Jesus conhecia as Escrituras, conheça você também, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus dia e noite, como fala em Salmos 1, no versículo 2, como fala também em Josué 1. Medite nela, medite nessa palavra e você vai ver o tanto que você vai ter de crescimento, o quanto você vai ter de respostas sábias vindas do próprio Espírito Santo de Deus. Amém? A quarta coisa que eu separei desse texto é que Jesus tinha convicção. E isso ele tinha aos montes, né? A gente vê que ele rejeita o engano, o diabo tenta enganar ele com a palavra, mas ele sabia quem ele era em Deus, ele tinha o foco, ele tinha o propósito e ele rebate tudo aquilo. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o que ele podia fazer, ele sabia que ele tinha todo o poder, ele sabia que ele tinha a força e ele sabia que ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Jesus sabia claramente quem ele era desde muito pequeno. Ele sabia para que ele veio, ele sabia qual que era o seu objetivo e ele nunca se desviou do seu objetivo, justamente porque ele era focado, ele era convicto. E com tudo isso, com a sua convicção, ele vence o inimigo. E vamos ler aqui rapidinho Tiago 4,7, fala assim, sujeitavos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que Jesus fez, ele sujeitou-se a Deus. Inclusive, um dos trechos da Escritura que ele fala é: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E com isso o diabo deixa, porque ele sabia justamente quem ele era, o que ele tinha que fazer, para que ele veio, e ele não ligava para nada, ele só ligava para o relacionamento que ele tinha com Deus. Então Jesus ele era convicto. Sejamos convictos também. Amém? Então antes da gente concluir, vamos relembrar. Jesus era humilde, Jesus fortalecia o seu espírito, Jesus conhecia as Escrituras e Jesus tinha convicção. Esses 4 pontos é o que nós devemos ter também, para termos Jesus como o nosso exemplo. A Bíblia fala que devemos ser imitadores dele. 1 Coríntios 11, no versículo 1, e também Efésios 5, no versículo 1, fala sobre isso. Sobre sermos imitadores de Cristo, fazermos aquilo que Cristo fez. E para concluir, Deus ele nunca vai te deixar na mão. Aqui no último versículo desse texto que nós lemos, fala assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então após Jesus vencer tudo aquilo e fazer com que o inimigo fugisse dele, Jesus ele ganha a recompensa dele, os anjos vêm e os servem. Deus jamais te deixará na mão. E
também para a gente concluir, eu quero falar para você não adorar o que vem do mal. A gente viu um pouquinho acima que Jesus fala, somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Muitos de nós, sendo crentes em Jesus, crentes em Deus, acreditando em Deus, mesmo assim nós adoramos algumas coisas que vêm do inimigo. Por exemplo, mentira. Nós cristãos não deveríamos mentir, mas muitos veem a mentira como justamente sendo algo normal. Mas para você que quer ver que a mentira é algo ruim, leia, por exemplo, João capítulo 8, versículo 44, e você vai ver que a mentira ela é algo que vem do maligno realmente. Isso é só um exemplo para a gente ver. Não adore o que vem do mal. O diabo ele quer roubar a adoração de Deus. E a gente vê isso nesse texto. Ele chega em Jesus e oferece tudo a ele se somente adorar a ele. Mas Jesus diz, não, somente ao teu Deus adorarás. E após a gente fazer tudo isso, a gente vai ser igual a Jesus. A gente vai ver o sobrenatural de Deus. A gente vê que após tudo que Jesus fazia, a gente vê que Jesus começa a praticar milagres, Jesus começa a curar, Jesus começa a ressuscitar mortos, Jesus começa a fazer multiplicação de peixes, entre várias outras coisas. Jesus vê realmente o sobrenatural de Deus. E nós também podemos ver. Jesus chega a dizer que nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Então, vamos ser humildes, vamos ser convictos, vamos fortalecer o nosso espírito e vamos conhecer as Escrituras. Somente assim nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa um gostei, comenta se você viu alguma coisa nesse texto que você acha relevante, para que nós venhamos a aprender juntos. E, galera, Deus proteja a todos, Deus os defenda, que vocês tenham um ótimo resto de semana e no fim de semana também que todos tenham um bom fim de semana, na presença de Deus, orando, jejuando e tudo mais. Amém? Então, galera, até a próxima. Abração.